Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, verso 1. Atos 9, verso 1. Põe na tela, Gu. Nós vamos ler do 1 ao verso 5, tá? E diz assim: tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui? Tem alguém? Levanta a mão para conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Aleluia! Tudo família da Joel e do Ricardo. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Tem aqui também? Cadê? Deus abençoe em nome de Jesus. Diz assim o texto: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste do caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões. O tema da minha mensagem de hoje é: o mundo deseja Saulo, mas Cristo busca por Paulo. Eu quero poucas palavras para a gente poder ceiar, compartilhar com você. Talvez não vai dar para a gente dar toda a introdutória da vida de Saulo, que depois é chamado de Paulo, porque na verdade é o mesmo nome, é que um é hebraico e um é grego, mas é o mesmo nome, só que porém com algumas particularidades de diferença, ou muita diferença. Saulo é o modelo do mundo, é o modelo que o mundo busca. Saulo tinha características que o sistema, se fosse nos dias de hoje, seria um influencer digital, seria um artista, seria um político. Paulo, ele era mestre na Torá, estudou aos pés de Gamaliel, a escola judaica muito renomada no seu tempo. Ele era também cidadão romano por parte paterna. E ele era um homem influente na sua geração. Ou seja, era um homem de um perfil que para o mundo seria explorado e usado e ovacionado. Seriam aqueles que as pessoas gostariam de seguir. Este é o modelo de Saulo. Saulo é aquele que as pessoas gostariam de estar perto, porque do que tange a lei, ele entenderia da Torá. O que tange a autoridade, ele teria autoridade. Nós acabamos de ler que ele foi até os líderes, ele tinha uma influência tamanha, que em Atos capítulo 6, Estevão é apedrejado, e Paulo era tão influente que as roupas de Estevão, ele joga aos pés de Saulo, como um intuito de aprovação. Você está aprovando o que nós estamos fazendo. Depois disso, nós acabamos de ler que Saulo fica tão indignado, porque no tempo dos discípulos, dos apóstolos, era chamado de uma seita do caminho. Não era chamado de cristão ainda, era chamado de seita do caminho, aqueles do caminho. Por isso que o texto vai dizer que ele fica indignado e quer perseguir. Algumas coisas
que Saulo tinha era impressionante. A ousadia, a inteligência, a sagacidade, o espírito de liderança. Este é Saulo. Saulo, um homem religioso, um homem que alguém olhasse para ele e dizia: este homem é um homem de Deus. A Bíblia vai dizer que ele era fiel à lei, à Torá, ao ponto que o que ele está fazendo aqui, perseguindo o povo de Jesus, o povo cristão, ele está fazendo debaixo de um princípio da lei, achando que está embasado pela lei, ou seja, ele achava no seu quesito que estava fazendo a obra de Deus. Porém, Paulo, sendo religioso, tinha, porém, pouco relacionamento com Deus da lei. Ele conhecia da lei, mas não conhecia o Deus da lei. Ele interpretava a lei segundo o costume dos homens, mas não segundo os padrões do Espírito. Então Paulo, ele sai no meio do caminho. Paulo é aquela pessoa que quando passa, todo mundo gosta. Esse é o modelo do mundo. E é o que tentam implantar nos dias de hoje dentro da igreja. É contraditório isso. Vem na contramão do que a palavra de Deus vai nos ensinar. Jesus, a enviar os discípulos, ele diz: vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão jogar vocês em prisões, mas tem de bom ânimo. Mas Paulo está a serviço da religião, não a serviço de Deus. Ele é o famoso imparcial. Não precisa ser tão radical. Jesus é amor, as coisas são boas, a gente tem que viver um evangelho de inclusão. Esse Deus carrasco, pastores manipuladores, por isso que eu congrego dentro da minha casa. Não, você está certo, para que você leva o dízimo? E todo mundo diz: esse é o cristão que todo mundo quer. Esse cristão é um cristão legal, é um cristão que todo mundo aceita. Só que eles esquecem de ler as escrituras. Tiago capítulo 4, verso 4 vai dizer o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se a inimigo de Deus. Ou seja, se você decidir servir ao Senhor, se prepare para andar na contramão do mundo, para não ser mais aceito em alguns ambientes, para ter afastamento de algumas pessoas queridas, porque não dá para agradar as pessoas no mundo agradando a Deus. Então Paulo sai no caminho, como alguns de nós estamos no caminho, achando que estamos certo. Eu sou o portador da verdade. Eu ensinei, minha mãe me ensinou desde berço o que é religião. Eu sei o que eu estou fazendo. No caminho. A gente vai seguindo a nossa vida. Eu lembro, eu estava até compartilhando, ministrando um casal ontem, eles sentados e contando, um casal, um poder aquisitivo abençoado até, e eu ministrando eles, e eu dizendo para eles a importância e a renúncia que é servir ao Senhor. E eu disse para eles o seguinte: nós começamos a falar da vida passada, eles começaram a falar da vida passada, e eu comecei a dizer o que eu era no passado. E eu disse: eu dei muito trabalho para minha esposa, eu fiz ela sofrer demais. Eu tinha amigos, era rodeado de amigos, pagavam para mim para passear, pagavam para mim beber. Às vezes eu dizia: eu não vou sair, eles iam em casa me buscar, me levavam para a praia. Mesas e mesas cheias de bebida. E um dia, numa festa dentro da minha casa, a mesa repleta de bebidas, eles bebendo, nós bebendo, dançando. Estava um clima tão gostoso, aparentemente. Na minha vida, aparentemente, naquele momento estava tudo bem, estava tudo certo.
a bebida fazendo o seu efeito, a alegria da bebida, como diz Paulo, ela traz uma euforia. Mas aí, chegou a noite, cada bêbado dormindo no seu canto, e nós dormimos, mas ao acordar de manhã, o efeito da bebida passou. Então eu fui abrir o armário, não tinha açúcar. Eu fui abrir o armário, não tinha café. Fui abrir minha carteira, não tinha dinheiro para comprar o pão. O que eu pensei? Meus amigos estão aqui, eles pagaram bebida para mim, eles compraram caixas e caixas de cerveja. Quando eles acordarem, a primeira coisa que vai fazer é dar o dinheiro para eu comprar o café, o pão e o leite para o meu filho, e para a gente tomar café. Mas quando eles acordaram, simplesmente ele perguntou: tem café? Eu falei: não tem. Tem chá? Não tem. Tem pão? Não tem. Eles entraram dentro do carro e foram embora. E naquele dia, naquele momento, é como Paulo no meio do caminho, veio uma grande luz. Naquele dia, eu me senti humilhado, me senti enganado, me senti o homem mais desprezado, rodeado de amigos, mas ninguém para comprar um pão. Pagavam uma bebida, mas não pagaram um pão. Eu me senti em dores, me senti envergonhado, exposto, porque a luz de Deus nos expõe, não camufla quem nós somos. A verdade de Deus não veio para maquiar um crente. A verdade de Deus não veio para colocar uma máscara na cara do crente. A verdade de Deus veio para envergonhar você, para expor suas fraquezas, seus pecados, porque o caminho do mundo aparentemente parece que é para a vida, mas está te conduzindo à morte. Mas o caminho de Jesus parece que você está morrendo, mas está sendo conduzido à vida. E essa luz fez Paulo, ou Saulo, cair por terra. Aquele dia eu caí por terra. Quantos aqui no meio do caminho teve um momento que caiu por terra? Parece que a verdade sobre a sua vida, parece que a gente vivia num mundo de ilusão. A gente vê as pessoas passam nos bailes, todo mundo bebendo. Eu já fui assim, por isso que eu não critico. Um dia estava tendo, na frente da minha casa, estava tendo um pancadão, com músicas de baixa calão. E aí foi a madrugada toda. Tudo bem, deixa o pessoal se divertir. Mas quando deu 8 horas da manhã, o som continuava estrondante. Eu fiquei irritado, levantei de cueca mesmo, e fui abrir a porta disposto a brigar com o vizinho da frente. Eu falei: agora eu vou quebrar esse som. A noite toda eu não consegui dormir, esse som batendo, essa música profana na minha cabeça. Eu vou acabar com isso. Mas quando eu coloquei a mão no portão para abrir, para sair para fora, o Senhor falou: ei, um dia você foi assim, então não atire pedras no lugar da onde você saiu. Porque se eu te alcancei aonde eu te alcancei, também vou alcançar eles. Ao invés de você tirar satisfação, ore, ministre, seja a diferença na vida deles. E aí o que aconteceu, gente? A gente começou a orar. Passávamos de madrugada, metíamos o óleo na frente da casa, estendíamos a mão e dizia: Senhor, vai converter todo mundo. E um dia, eu estou na frente do meu portão lavando o carro. Quem passa com a Bíblia na mão? A família. Eu não precisei pregar, eu não precisei brigar, eu simplesmente precisei orar. Porque o que eu não consigo fazer, a oração, e o Deus que você ora resolve. Então quantos aqui estavam cheios da verdade? Até dentro da igreja: não, eu sou o portador da verdade, eu sou o certo, eu entendo de tudo, eu sou o santo, eu sou o perfeito. E de repente vem uma situação e pum, te joga por terra, como Paulo. E cair por terra é expor a vergonha. E todo mundo diz assim: mas Deus está o diabo está, às vezes é Deus trazendo a luz aonde havia trevas. Porque o mundo quer que Saulo esteja vivo sempre.
O mundo clama para você dar chilique. O mundo clama para você tirar satisfação. O mundo clama para você ir na rede social e rebater aquela crítica. Mas o Eterno diz: Saulo morreu. Eu não procuro Saulo, eu procuro Paulo. Saulo vai tirar satisfação, Saulo é dono da verdade, Saulo não é religioso, mas Paulo não. Paulo já caiu, sabe o valor da queda, mas sabe quem o levantou. Ei, não me busque no meu passado, porque o meu passado já não existe mais. Agora olha para o meu futuro, porque é lá que eu estou. Bata na mão dessa pessoa e fala: para de me olhar com os olhos do passado. Você já conversou com pessoa que diz assim: fulano de tal, eu conheço fulano de tal. Ou você encontrou e falou assim: é você? Não. O que aconteceu com você? É isso, gente. Eles não entendem que Saulo morreu e ressuscitou Paulo. Saulo, o nome hebraico Saulo, porque é o nome hebraico, vem de Shaul ou Saul. Ele é da mesma tribo, Benjamim. E você vai ver que Saul era um homem escolhido do povo, mas desprezado por Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu prefiro ser odiado pelos homens, mas ter acesso ao céu, do que ter cumprimento de pessoas e Deus dizer: apartai-vos de mim, que eu não conheço mais vocês. Entenda isso. Saul era um rei que queria agradar o povo, foi escolhido pelo povo. Olha para o teu irmão e fala assim: nem sempre o povo faz as coisas certas. Porque tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Quem foi que disse isso? A voz do povo te leva à ruína, mas a voz de Deus te leva ao arrependimento. O povo te coloca na colina, Deus te leva para o vale. Mas deixa eu te falar, a colina ele é levado para o precipício ser maior, a queda ser maior. Deus te leva para o vale, te trata no vale, mas quando Deus te tira do vale, aí é só subir a colina e chegar no alto na presença dEle. Aleluia. Ele cai por terra. Olha para o teu irmão e fala assim: você lembra o dia que você caiu por terra? Que Deus tirou sua estrutura, que Deus te expôs. Doeu no dia, não doeu? Que você viu a verdade sobre a sua vida. Gente, eu não sei se foi, com você foi igual comigo. Aquele dia que você fala assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Parece que um dia foi o que aconteceu comigo, eu estava bebendo, feliz, Márcio, feliz, estava da hora, bebendo, tudo certinho, mas no outro dia eu acordei e falei assim: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou acabando com a vida do meu filho, eu estou acabando com a minha família, eu estou gastando dinheiro em coisas que não edificam. É a luz. O que a luz faz? Traz clareza aonde você não enxergava. E aí caiu por terra. E cair por terra não é bom não, gente. Ninguém quer cair por terra. Às vezes você está dentro da igreja, e quantas vezes, a minha pergunta é: quantas vezes Deus vai ter que te derrubar para você crescer e amadurecer? Quantas vezes Deus vai ter que te parar, pastores? Vai dizer: está errado, não é desse jeito. Expor a gente. A exposição de Deus não mata, mas transforma. Deus não é um influencer digital que quando um pecado de um pastor cai, ou de um membro cai, ele vai para a rede social e diz: fulano de tal caiu, torcendo para aquela pessoa morrer. Não, Deus pega o caído e o faz levantar. Ah, querido, presta atenção, o reino de Deus não tem a ver com pedra nas mãos, o reino de Deus tem a ver: vai e não peques mais. Você já parou para pensar que o evangelho virou o evangelho de pedra nas mãos e não o evangelho de olhe para Jesus? Porque quem está caído, querido, já caiu. Precisa de uma mão para ler? Levantar, fala para o teu irmão assim: ajuda a levantar quem caiu. Vai tirar foto? Você está aqui vindo toda hora. Peraí, gente, peraí.
Tem que ser. Eu estou num momento de pregação violento. Gente, vai ficar registrado. Agora vocês estendam a mão assim. Eu tô brincando, gente. Porque o religioso vai falar, tá vendo? É tudo mentira nas fotos. Então presta atenção. Se Deus não jogasse Saulo por terra, Saulo continuaria fazendo aquilo que ele estava no coração de fazer. Matar, prender, achando que estava fazendo o que é certo. Mas Deus amava tanto Saulo que ele diz assim, eu tenho que parar esse cara. Eu tenho que fazer ele quebrar a cara. Eu tenho que parar essa mulher. Eu tenho que fazer ela quebrar a cara. Para quê? Para que entenda que ela não é do jeito dela, mas é do jeito que eu quero. Presta atenção. Paulo é aquele que quando, agora chamado de Paulo no grego romano, que significa pequeno. Olha que coisa tremenda. Shaul significa separado ou escolhido. Porque Shaul ou Saulo ou agora Paulo, que representa pequeno, Saul é aquele que todo mundo diz é ele que é o certo diante dos homens. Por isso que ele é escolhido dos homens. Querido, Deus não te chamou para ser preferido dos homens. Deus te chamou para você ser segundo o coração dele. Porque as contrariedades de Deus aparentemente parecem que nos confundem. Na verdade não, elas nos posicionam. É Deus dizendo, muda a rota, muda o jeito. Mas o mundo dizendo, ei, você se tornou crente, não participa mais de festa. Você não vai mais na minha casa. Se eu encontrei alguém dizendo, você enricou, hein? Não vai mais na casa de pobre. É que o problema, gente, que as pessoas sempre querem que a gente fique sempre no passado, sendo aquela pessoa, não entende que eu mudei, o Evangelho me transformou, mudou meu coração, eu não consigo mais ser aquele velho Edson, eu estou caminhando para aquilo que Deus tem para a minha vida, querido, você está caminhando para aquilo que Deus tem para a sua vida, a sua família vai dizer, olha para trás, lembra de quem você é, você tem que dizer para ela, não, eu não sou o Edson, eu não sou a Maria mais, eu não sou o José, eu sou diferente, porque eu tive um encontro, a luz de Deus veio sobre a minha vida, eu caí por terra, mas Deus me levantou. Para Cristo reinar em mim e em você, o Edson tem que morrer. Vou repetir. Para que Cristo reina, você tem que morrer. Olha que Paulo vai dizer. A gente fica dentro da igreja querendo impor coisas que não é para impor. Aqui você não vem para fazer sua vontade. Aqui você não vem para dar o seu palpite. Você dá palpite na vida do teu filho, na vida da tua esposa, na vida do teu amigo. Mas aqui dentro da igreja, você não dá palpite. Você ouve ordens que vêm do Eterno. Olha o que Paulo vai dizer. Em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo? Aquele Saulo, no caminho de Damasco, foi crucificado com Cristo. Morreu, acabou. Não adianta você querer cutucar. Não adianta você querer roubar minha paz, minha brisa, minha alegria, meu destino profético. Sabe por quê? Aquela pessoa morreu na cruz do Calvário com Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era para eu tirar satisfação com a mão, era para eu tirar com a situação com o dedo, era para eu me sentir magoado, ofendido, eu me sentir injustiçado, mas não. Esse Edson que se sentia injustiçado não existe mais. Se você quiser ver o Edson do passado, olha para a cruz de Cristo, ele está lá e não está mais aqui, e aqui é o novo Edson transformado e lavado pelo nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, aquela pessoa morreu. A minha pergunta é, será? Sabe quando você dá aquele chilique? É o Saulo querendo trazer à tona de novo. Aquela briga dentro de casa, mulher. Você sabe que eu falo muito de família, né?
Aquele momento que você se sente injustiçado. Ai, me injustiçaram. Ai, não me visitaram. Ai, não sei o quê. É o Saulo. Porque o que você faz é reflexo daquilo que você era. E sempre o mundo está dizendo, é isso. E sempre tem alguém dizendo assim, é isso, você está certo, você está certo, você está certo. E aí Deus está dizendo assim, ei. Acabou. Você não faz mais essas coisas. Mas se fosse outro tempo, Márcio. Hein, Saulo? Se fosse outro tempo, socava a Adriana, quebrava a garrafa, né, Adri? Corria, quebrava a cadeira, quebrava a costela. Aí vão dizer assim, mas como que pode Deus restaurar um casamento desse? Eles não entenderam que aquele Márcio que era Saulo morreu, o violento, aquele agressivo morreu, e a Adriana que também fugia morreu. Agora é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Morreu, acabou. Então o mundo não entende. Se fosse a Adriana velha, ela já não estaria mais com o Márcio. Mas aquela Adriana está crucificada. Não é não, Márcio? Dá para contar a história aqui de todo mundo, né, gente? Já estou crucificado com Cristo. O diabo todo o tempo vai dizer assim, volta, Saulo. Não tem hora que a gente cometa diante de uma situação, a gente fala assim, se fosse aquela pessoa do passado, não queira que eu volte a ser aquela pessoa do passado. Eu sei que muitos de nós fazemos isso. Se fosse, pois é, não é mais. Por quê? Aquela pessoa morreu. Aquela pessoa morreu. Por isso que, quando começa o evangelho, deixa de ser aqueles do caminho e passa a ser chamado cristão. O que é a palavra cristão? Pequeno Cristo. Ou seja, era o Edson. O velho Edson. A velha criatura. Mas o Edson morreu. Quem está ali agora? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Então quem olha para mim, quem olha para você, não vê o passado, vê Jesus. Está dando para entender? Mas o mundo clama. Volta! 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 Ó, eu te dou tudo. Esses dias eu estava vendo um MC. Eu esqueci o nome dele. Como é o nome dele? JP. Vocês que abandonou tudo e está perdendo tudo por amor de Cristo. Eu tenho certeza que tem muita gente, até mesmo da família, falando, você é bobo. Continua fazendo a obra de Deus, mas continua no mundo secular. Aí ele entendeu, não dá para ter amizade com o mundo e servir ao Senhor. Se eu quiser servir o Senhor, eu vou ter que contradizer o que o mundo tem. O que aconteceu com esse menino? A luz jogou ele por terra. Detalhe, tinha dinheiro, mas não era feliz. Mas eu estou falando de outro MC, que canta umas músicas profanas, que era diácono e pregador da igreja. Como é o nome dele? Negão? Não, negão não. Negão é preconceito, hein? Olha, isso dá problema. MC Negão? Estava na internet. Ele fazendo no podcast Podpah. E ele falando das músicas dele. Mas aí o cara colocou, mas peraí, deixa eu te mostrar uma foto. Ele no altar pregando a palavra. Porque o mundo sempre tem uma proposta boa para te tirar do foco. O mundo nunca vai vir com uma proposta diferente, mas sempre uma proposta boa. Mas deixa eu te falar, já não vivo mais eu. Pode vir com dinheiro, com carro, com fama, com aplausos. Já não vivo mais eu. Pode vir com advogado, sem advogado. Pode vir com forte, mas não vivo mais eu. Sabe por quê? Já estou crucificado. Eu não vou, sabe quando eu falo disso, eu lembro de Maria indo ao sepulcro, vendo se Jesus estava lá, e Maria olha para lá dentro e vê o sepulcro vazio, aí o anjo olha e fala assim, mulher, por que você procura entre os mortos? Quem vive está, deixa eu te falar, tem gente procurando você lá no tempo da morte, eles esqueceram que você recebeu a vida, e agora você está em Cristo! O que é estar em Cristo? É abrir mão do meu eu para que Ele reine.
É abrir mão das minhas verdades para que Ele reine. É abrir mão da minha religiosidade para que Ele reine. Não tem mais a minha ideia, não tem mais o meu pensamento, é sobre Ele, por Ele que eu estou gastando e vou gastar e vou entregar a minha vida. Algumas pessoas criticaram essa música dizendo gastar a vida. Querido, servir a Deus nunca foi fácil. Ele não proporciona um evangelho de facilidades, mas de perseguições. João capítulo 1, verso 18 vai dizer, Jesus olha para Pedro e diz assim: em verdade eu te afirmo, quando eras jovem, tu te vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde você não quer ir. Agora o texto, verso 19. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte qual Pedro iria glorificar a Deus. E no final de tudo isso, ele termina acrescentando: segue-me. O que ele está dizendo? Pedro, você é um meninão ainda. Você acha que servir ao Senhor é fazer a sua vontade, andar do teu jeito, as suas verdades. Mas vai chegar um dia que você vai amadurecer, Pedro. E que você vai entender que você tem que crucificar a sua vontade e fazer a minha vontade. E fazer a minha vontade é morrer na terra, mas viver no Espírito. Quer me seguir? Larga tudo que você tem. Você não vai ver Jesus dizendo assim: me segue que eu vou te dar. Quando ele encontra Pedro pescando, ele diz assim: me segue. E a Bíblia vai dizer: e abandonando tudo. Olha para o seu irmão e fala assim: para de sentir saudade do passado, do que você perdeu. Você não perdeu nada. A palavra jovem aqui é neos, que significa tomar suas próprias decisões. Porque o Evangelho é diferente do mundo. No mundo você diz: eu sou dono do meu nariz. Quando você é dono do seu nariz, você toma a sua decisão. Vou para lá, vou para cá, faço o que eu quero, não faço do meu jeito. Ninguém fala o que eu devo fazer. Mas quando você vem para o reino, já não vive mais você. As decisões já não é você que toma. É: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que eu devo fazer? A maioria das nossas decisões a gente toma pelas nossas emoções. E quem toma decisões das suas emoções é menino. Porque antes de você tomar decisões, você tem que entender para quem você entregou sua vida. E quem vai tomar conta da sua vida. E quem vai dirigir sua vida. Quem vai coordenar teus sonhos, seus projetos, sua vontade. Já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vou viver pela fé no Filho de Deus. É por isso que Paulo está dizendo: eu estou crucificado. E o texto não mostra o nome dele mudando, simplesmente é que onde ele estava pregando, no meio gentil, se chamava o nome dele no meio grego. Então, Saulo escolhido, ovacionado, Paulo pequeno, humilhado. Presta atenção. Paulo vai dizer o seguinte em Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas que para mim era ganho, repudiei por perca por Cristo. O que Paulo está dizendo? Aquilo que eu achava que era ganho no mundo, eu desprezei, não quero mais. Não serve mais de nada. Para mim agora tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Ah, mas então é difícil servir? Não é fácil. Quem foi que disse para você que é fácil? Não é fácil, mas é verdadeiro. Eu conheço pessoas que para falar a verdade precisava beber. Guardava tudo no peito, mas quando bebia, eu já contei da minha avó. Minha mãe lembra disso. Minha avó era uma pessoa super amada.
Você chegava na casa da minha avó, você comia de tudo. Ela servia a mesa, tratava todo mundo bem. Ela sã. Quando ela tomava umas cajibrinas, ela colocava o prato, fazia a pessoa comer, chamava a gente que era moleque dentro do quarto e falava assim: essa pessoa aí não presta. Quando eu fui apresentar a apóstola Liege para ela, a gente estava fazendo uma fogueira no quintal da casa da minha avó. Eu morava lá com ela. E aí eu falei: vó, essa aqui é minha namorada, tal. E ela estava sã. Ela bem. Porque quem conhece a minha avó, ela falava assim: nenhuma mulher vai chegar com bucho na boca aqui não. Não vai não, bucho na boca não. Meu neto não vai engravidar nenhuma mulher não. Ela já falava isso, ou seja, ela tinha medo de perder. Aí nós estávamos na fogueira, começamos a tomar um gorozinho. Daqui a pouco a Liege dando risada para minha avó. Ela olhou para a Liege e falou assim: sua vagabunda. Foi para cima dela, grudou no pescoço dela, eu separei, ela já começou a me dar uns tapas na cara. Eu saí correndo, porque no mundo é assim, você bebe para falar. Você precisa sempre de alguma coisa para falar. Mentira, uma vida de mentira. O reino de Deus é sim, sim e não, não. A diferença do reino das trevas para o reino da luz é que eu não preciso de uma cocaína, eu não preciso de uma maconha para ficar mais alegre, porque eu já recebi a dose mais forte. Uou! Eu fui cheio do Espírito Santo, Ele é a dose mais forte. Eu não preciso mais beber, eu não preciso mais fumar, eu não preciso mais nada disso. Por quê? Porque eu tenho algo mais poderoso do que a maconha, mais poderoso do que a cocaína, mais poderoso do que qualquer outra droga, do que o momento de prazer. Eu tenho Jesus Cristo morando dentro de mim, e a alegria que Ele me deu, o mundo não pode me dar. Para terminar, para a gente cear. Lembra das bem-aventuranças? A gente esquece do que a bem-aventurança está dizendo. O que é servir ao Senhor? Bem-aventurança. Mateus capítulo 5. Põe na tela, Gu. Verso 10. O que está dizendo ali? Bem-aventurados. Opa, não, peraí. A palavra bem-aventurado no hebraico, ela vem da raiz Asher. E o que é Asher? Asher é feliz. Feliz. Então, olha o que Jesus está dizendo. Feliz é os perseguidos, por causa da justiça, não a minha, mas a justiça de Deus. Você está entendendo? A proposta de Jesus é: seja feliz aqueles que choram, porque serão consolados. Seja feliz aqueles que são perseguidos. Seja feliz se são caluniados. Pula para o verso 11, por favor. Feliz sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vocês. Feliz. Feliz. Verso 12. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de você. O que é o reino? O reino é perseguição, o reino é acusação, mas o reino é justiça e verdade. O reino não argumenta, porque a palavra no grego, porque nós estamos falando de uma escrita no grego, no hebraico, que quando Jesus falava no aramaico, mas no hebraico é feliz, mas no grego é Macários. E o que significa Macários? Avancem. Agora muda. Coloca os dois, feliz e avançarão aqueles que são perseguidos. Feliz e avançarão aqueles que choram. Feliz e avançarão aqueles que são mansos.
Qual é a proposta? Enquanto o mundo faz as pessoas rodar em ciclo, você está em Deus, e Deus faz você avançar, feliz, um dia de cada vez, um passo de cada vez, sem parar. Podem falar, podem criticar, mas eu sei quem eu sou em Deus. Escuta, esse evangelho coach, esse evangelho de praticidade, é gostoso para os homens, mas foge do padrão de Deus. O padrão de Deus é: quer me seguir? Quer? Hoje vai ficar até difícil fazer apelo, né? Quer me seguir? Aí eu quero. Negue-te a si mesmo e siga-me. O Senhor está dizendo o quê? Que não é mais a sua vontade. Querido, quantas das vezes eu subi nesse altar sangrando, tive que visitar sangrando, ferido, tive que pregar para vocês aquilo que eu queria que acontecesse na minha vida. Aí o diabo poderia dizer: mas você está falando mentira. Não, querido, já não vivo mais eu. Eu não estou aqui para fazer minha vontade. Há uma geração que quando você diz não, quer ir embora. Fala para o teu irmão: você não faz parte dessa geração, não. Ah, eu não fui visitado. Deixa eu te falar, médico visita você todos os dias? Mas quando você precisa, você vai aonde? E ele deixa de ser médico? Seja assim importante? Porque quem está doente tem que procurar. Porque quem está sentindo dor é? Fala para o teu irmão assim: o pastor não é Deus, não sabe o que você está passando, a não ser que você o procure. Você chega no consultório dizendo assim: eu estava queimando em febre na minha casa, eu estava morrendo de dor, e você, doutor, nenhuma ligação me fez. Você chega assim no consultório? Ó, eu pago o teu salário com os meus impostos, e você, doutor, nem na minha casa me dá uma de medicação e falar o que eu estou sentindo. Que médico irresponsável o senhor é. Você chega assim no consultório? Vou contar aqui um testemunho nosso aqui, meu e da nega. Ah, vou contar não, ela falou que não é para eu contar. Vou falar não. Só se vocês pedirem. Não vou contar não, ela vai brigar comigo. Eu conto, gente, conto. Você quer saber? Vocês gostam de saber da vida dos outros, né? Escuta. Estava no serviço, a apóstola foi levar o pai dela no médico. Não deram atenção, ele com a pressão alta, não deram atenção. O médico nem olhou na cara dela. É assim que o médico faz, não é assim? Você chega no consultório, ele senta e fala o teu problema. Quem fala o problema? Quem fala o problema? Fala para o teu irmão assim: é você que tem que falar, não é alguém que tem que perguntar. Está com problema? Aponta o dedo para ele e fala: está com problema? Você quer ajuda? Então fala. Aí, ele não deu atenção. Ela ficou brava. Não era liberta, lógico. Foi no tempo da gente, das nossas gandaias. Ela não era liberta ainda, gente. Não era liberta. E aí o médico ficou bravo e expulsou ela da sala. Aí ela pegou cadeira, quis bater no médico, chamou o segurança e eu estava trabalhando. Aí ela ligou para mim, chorando. O que aconteceu? O doutor me bateu. Nem tinha encostado a mão nela, gente. Ela que tinha agredido o doutor. Aí eu falei: o quê? O médico relou em você? Eu vou agora quebrar a cara dele. Peguei o carro, falei pro meu patrão: minha esposa apanhou lá no hospital, eu vou lá agora, vou pegar o médico, ele vai ver. Entrei no carro, saí desesperado. Aí ela já tinha falado pro segurança. E eu fui com o jaleco da firma, eu era metalúrgico na época, no jaleco da firma, todo sujo. Aí cheguei lá, parei o carro e ela já tinha falado: quando o meu esposo vir aqui, vocês vão ver o que ele vai fazer. Aí eu desci do carro, já fui o segurança pensando assim: deve ser um bandido, alguma coisa. Eu desci, eles: calma, senhor, é da moça lá, calma, escuta, deixa eu te falar o que aconteceu. Aí ela lá do outro lado: filho,
Oh! E eu, cadê ele? Cadê ele? O médico deu linha na pipa, gente. Aí depois o segurança contou que ela que foi para cima do médico. Assim a gente, quando vem para a igreja, a gente quer ser atendido na hora que quer exclusividade. E quando não tem isso, aí Deus faz o quê? Cai por terra. Não é eu que tenho que buscar pela sua casa, é você. Não é eu que tenho que buscar pelo seu casamento, é você. Não é eu que tenho que buscar pela sua vida espiritual, é você. Porque se você for salvo, a salvação é individual. Então esse evangelho, então diga comigo, Saulo tem que morrer. Eu ouvi aí, foi um cutucão violento aí. Saulo tem que morrer. Senão, querido, você vai ficar de igreja em igreja, de lugares em lugares, de questionamentos e questionamentos, porque você ainda não entendeu que aquela pessoa já não existe mais. Eu não tenho mais vontade, porque morto não fala, morto não sente. Você já morreu para o mundo, por que você está preocupado com as coisas? Vá buscar o Senhor. Então quando você chegar aqui, você está precisando de ajuda, procure. Porque diferente do consultório, eu vou sentar com você e vou conversar com você. Eu não vou olhar e falar assim, fala, é virose. Você já viu que tudo é virose, né? Eu não sou o pastor, eu vou dizer assim, é demônio. Diga comigo, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Querido, depois que você se converte, quando você ainda é religioso, dia 2 de novembro, o que você fazia? Dia 2 de novembro, fala a verdade. O que você fazia? Dia 2 de novembro. Hã? Dia de quê? Finados. O que você fazia? Comprava rosas, comprava vasos, ia lá no cemitério visitar o ente querido. Beleza? Não é isso? Mas quando você tem a luz, você não vai mais. O que mudou? Antigamente você ia, chorava, lembrava, arrumava, carpia, ficava lá. E por que você não vai mais? Porque aquele que você ama, você entendeu que já não está mais lá. Para de comprar rosa e tentar visitar o teu sepulcro que Jesus já abriu e você já saiu de lá de dentro faz tempo. Você não está mais lá. Para de ir lá e ficar regando as plantinhas da sepultura que o inimigo tentou te jogar. Sabe por quê? Porque um dia você estava morto, você estava destruído, mas Jesus disse assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uou! Aplauda, glorifique, exalte. Para de alimentar o passado. Para de dar força para ele. O teu passado não te domina mais, porque a sepultura está vazia. Forte, né? Se coloca de pé. Eu lembrei de um testemunho que eu contei alguns dias desse. De um pai. Eu vi essa fita, uma fita VHS ainda, bem antiga. Um pai tinha 2 filhos, era um pastor bem conceituado na igreja. Na cidade ele tinha programa na televisão e tinha programa na rádio. Era uma das maiores igrejas da cidade. E ele saía para ministrar nas outras igrejas, nas outras cidades. Um dia no meio da estrada,
ele dirigindo para ir pregar, fazer uma conferência numa outra cidade. Ele ouviu a voz do Espírito dizendo assim: para o carro. E ele falou assim: mas por que eu vou parar o carro? Se eu estou indo pregar a palavra. E a voz disse assim: para o carro. Aí ele falou que mais uma vez, a terceira vez, ele falou: vou obedecer, Deus falando. Parou o carro. Quando ele parou o carro, a voz disse assim: volta para a tua casa. E ele disse: Senhor, não é para eu ir nessa igreja pregar? É para eu parar o carro e voltar, por quê? O Espírito Santo falou para ele: porque o teu filho menor matou o seu filho maior. Ele ficou desesperado, e quando ele terminou de falar, o Espírito Santo, o telefone dele tocou, a esposa chorando disse: filho, volta, aconteceu uma tragédia. Ele falou: o que aconteceu? E ela disse: o nosso filho menor, falou o nome dele, matou o irmão mais velho. Ele pegou o carro chorando, e foi direto para o hospital, chorando, dizendo: Deus, o Senhor poderia ter me avisado, o Senhor poderia ter me falado para mim, eu poderia ter evitado. E Deus ficou em silêncio. Ele falou que entrou e foi lá no necrotério, onde ficava lá o corpo. Ele chegou lá e começou a orar: Deus, o que aconteceu? Os dois começaram a brigar, estavam fazendo churrasco, e o filho mais velho foi no menor que estava com a faca, e a faca perfurou e penetrou o seu coração e matou na hora. E ele começou a esmurrar, dizer: Espírito Santo, volta, volta meu filho, Senhor é meu filho. E o filho não voltou. Ele falou que sentiu a sala ficar vazia. Então ele entendeu que o filho dele não ia voltar mais. Esse homem perdeu a igreja, porque além de perder o filho, começaram a caluniar ele. Ele perdeu a vontade de viver. Cabelo, não se barbeava mais. Ele ia para a igreja e subia no palco, e às vezes na plataforma, pregava, saía pela porta e não queria falar mais com ninguém. Acabou o ministério. Esse luto durou 1 ano. 1 ano da vida desse homem. E detalhe, aquelas pessoas, os pastores que caminhavam com ele, abandonou, racharam a igreja, fundaram a igreja, porque o filho do pastor matou outro. Que negócio é esse? E ele tinha que lidar com a perca de um filho, e para não perder o segundo filho, porque ele já tinha perdido um. E ficaram indignados, porque ele foi visitar o caçula e estava dando toda a atenção, e ele dizia: eu já perdi um, eu não posso perder 2. E o caçula arrependido: mas já fez, aconteceu. 1 ano se passou. Esse homem de luto, vivendo o passado, sem conseguir romper, e queria uma resposta de Deus. Deixa eu te falar, viver em Deus não é buscar resposta, é buscar direção. Deus não vai te dar explicação de algumas coisas, Deus vai te apontar um destino. Deus nunca vai falar assim: ó, vai por aqui. Ele vai dizer: tá aqui, eu estou aqui na frente, só vai. Enquanto Deus não mandar você parar, não pare, só continua. Aí ele falou que um dia, a esposa dele chegou na sala, ele estava sentado, arrasado no sofá. A esposa dele chegou, chamou ele, levantou ele, trouxe ele para o quintal, e começou a bater no peito dele e na cara dele: acorda, homem! Acorda, teu filho não vai voltar mais. Hoje nós precisamos sepultar, tirar esse luto. E ela falou que ela arrancou a roupa dele e deixou ele nu. Enquanto o tirava a roupa, tinha um chuveiro no quintal. Ela abriu o chuveiro e começou a lavar ele. Disse assim: hoje nós estamos tirando esse espírito de luto da nossa vida, porque Deus tem coisas novas na nossa vida. Ele não precisa explicar, eu sei que Ele tem o melhor. E ela batia, ele chorava, e ela tirava e dizia assim: eu estou tirando o luto, porque eu quero viver o novo de Deus. Eu tenho uma palavra para você: enquanto você ficar vivendo o Saulo, você nunca vai ser Paulo, nunca vai viver o novo de Deus. Hoje Deus quer tirar esse luto da tua vida, para que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos. Eu não sei porque eu contei esse testemunho aqui, mas está na hora de você abandonar o Saulo. Está na hora de você tirar esse luto. Está na hora de você parar do passado, parar de falar do passado e começar a falar do presente. Aconteceu, foi inevitável. E o passado vai querer te perseguir. Os velhos sentimentos vão querer te perseguir. As velhas memórias vão querer te perseguir. É Saulo dizendo: eu quero viver. Mas só você pode dizer: Saulo morreu. Quem está aqui é Paulo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você hoje
tiver disposição, quiser sepultar, traga o velho Saulo para o altar. Fala, Senhor, eu estou entregando Saulo nesse altar. Eu não quero viver de memórias passadas. Eu não quero viver de traumas do passado, nem de experiências do passado. Eu já ouvi gente dizendo assim: no passado eu orava muito, eu buscava muito, eu fazia muito. No passado, e hoje você está fazendo o quê? Estou fazendo nada. Então mata esse passado hoje, porque Deus não é o Deus do teu passado, Deus é o Deus do teu presente e do teu futuro. O que você está fazendo hoje? Está paralisado, estagnado, se tornou religioso, se tornou cético, crítico, dono da verdade, está vivendo o Saulo, está vivendo a velha criatura. Deus está dizendo: sepulta hoje. Se você quiser hoje, sai do teu lugar, vem para aqui. Eu não vou chamar ninguém, não vou ficar fazendo apelo emocional. Eu estou dizendo que hoje Saulo tem que morrer. Não dá para servir a Deus fazendo a sua vontade, vivendo a sua justiça. Para servir a Deus, eu tenho que fazer a justiça dele. É a vontade dele, é do jeito dele, é da forma dele. Senão, sabe o que vai acontecer? Daqui 1 ano a gente vai se ver e você vai estar no mesmo jeito, falando as mesmas coisas, vivendo os mesmos traumas, reclamando das mesmas dores. Daqui em 5 anos eu vou te ver do mesmo jeito. Ao invés de você caminhar para frente, você vai sempre caminhar para trás. Deus está dizendo assim: está na hora de eu e Saulo morrer. Tem coragem de sair do seu lugar e vir para matar Saulo? Vem para cá, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar e diz que Deus hoje está matando Saulo na minha vida. Hoje eu estou sepultando Saulo. Não quero mais ficar falando de passado. Não quero viver as mesmas experiências do passado. O Senhor me chamou para viver coisas novas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Guarda teu povo. Nos leve em segurança até nossas casas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja dentro de cada coração, hoje e sempre, seja conforte. Deus te abençoe, querido. Bom domingo, bom almoço para vocês. Vá em paz. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar.